O afiador de facas pelo qual você pagou $40 está fazendo exatamente o que danifica a faca? A solução não custa nada e talvez esteja segurando seu café agora. Hoje vou mostrar como afiar uma faca cega para cortar papel em 30 segundos usando só o anel áspero no fundo de uma caneca de café. Sem aparelho, pedra ou dinheiro, os afiadores na prateleira silenciosamente reduzem a vida de todas suas facas. Muitas pessoas gastam de $15 a $200 em afiadores para resolver um problema que, na maioria das vezes, nem é a faca estar cega. Quero que você esteja presente no final, quando vou explicar por que tanto a faca mais cara quanto a mais barata perdem o fio pelo mesmo motivo. E por que esse motivo significa que a maioria de vocês nunca precisou realmente de um afiador. Mantive minha faca de chefe de $8 afiada por ano só com uma caneca e doei meu afiador de arraste no mesmo dia. Finalmente entendi o que ele fazia com minhas facas. Vamos começar pelo que ninguém te conta, pois isso muda tudo depois. Facas que parecem cegas geralmente não estão. O aço não se desgastou. O que ocorreu foi que o fio, uma faixa de metal desbastada até poucos micrômetros, mais fina que um cabelo, entortou para um lado. Ao cortar, o fio delicado se dobra levemente, como a ponta de uma onda. Fio virado não corta, desliza no tomate, escorrega na cebola e seu cérebro entende que está cega buscando outra. Mas o fio ainda está lá, apenas dobrado para o lado. E o aço dobrado não precisa ser desgastado, ele só precisa ser colocado de volta na posição reta. Recolocar ele na posição correta chama-se realinhar o fio, ato bem diferente de afiar, embora lojas vendam máquinas prometendo ambos, mas que não fazem nenhum corretamente. O realinhamento do fio traz de volta ao centro um fio dobrado, enquanto afiar remove metal para criar um fio totalmente novo. Você precisa realinhar o fio da sua faca com frequência, mas na prática, a cada poucas utilizações, e precisa realmente amolá-la talvez 1 ou 2 vezes por ano. Confundir essas duas coisas é o erro mais caro que você pode cometer na sua cozinha, e eu já volto para explicar exatamente o porquê. Agora, a caneca. Vire qualquer caneca de cerâmica de cabeça para baixo e olhe para o fundo. Você verá um anel de cerâmica áspera, sem esmalte. O pequeno apoio em que a caneca fica em pé, a única parte que a fábrica deixou crua para não grudar na prateleira do forno. Essa cerâmica crua é dura, mais dura que o aço da sua faca, e agradavelmente abrasiva, o que é uma frase que eu nunca pensei que diria sobre uma caneca. É basicamente uma pedra de amolar fina que veio de graça com o seu café da manhã, e ela tanto realinha um fio dobrado quanto, com um pouco de paciência, coloca um fio novo de verdade em uma faca que já está gasta. Veja como fazer. Coloque a caneca virada para baixo em uma toalha para não escorregar. Segure sua faca em um ângulo de aproximadamente 20 graus em relação àquele anel de cerâmica. E se você não consegue imaginar 20 graus, pense em deixar a lâmina deitada e depois levantar o dorso mais ou menos na altura de 2 moedas empilhadas. Isso já basta. Passe a lâmina pelo anel, fio primeiro, suavemente do calcanhar até a ponta, como se raspasse uma fina fatia da cerâmica. 5 a 10 passadas de um lado. Depois vire a faca e faça exatamente o mesmo número do outro lado, porque o fio é formado por 2 biséis se encontrando, e os dois lados precisam estar iguais. Marcas cinzas vão aparecer na caneca, isso é aço e indica que está funcionando. Limpe a lâmina e teste em uma folha de papel. Se ela agarrar e cortar limpo ao invés de rasgar, você terminou. Tudo isso leva quase o mesmo tempo que levei para descrever. Se a sua faca estiver realmente muito ruim, a mesma ideia pode ser aplicada usando uma folha de lixa úmida colocada sobre o balcão. Uma lixa de granulação na casa de algumas centenas para reconstruir, uma lixa mais fina para polir, mesmo ângulo, mesmo fio para a primeira passada. Mas para o dia a dia, esse método resolve o problema de não conseguir cortar um tomate. A caneca é realmente tudo o que a maioria das pessoas vai precisar? Uma pausa rápida, já que estamos na metade e preciso ser honesto. Se esse é o tipo de coisa que você gosta, coisas que realmente fazem você economizar dinheiro e olhar para sua própria cozinha de um jeito diferente. Sua inscrição me ajuda a continuar com o conteúdo e é só um clique. Também criei uma seção de membros para quem quiser apoiar o trabalho. Alguns dos benefícios são vídeos exclusivos para membros que eu não posso postar publicamente. Sem pressão, de qualquer forma. Agora vou para a parte que deveria te irritar. Aqui está, aquilo que eu prometi. Afiadores de puxar, aqueles de plástico com fenda em V para puxar a lâmina, são a máquina de destruição lenta para a maioria das facas. Reflita sobre o que ele faz. Possui 2 dentes de carboneto em ângulo fixo, e você passa o fio da faca entre eles, fazendo pressão. Isso não realinha nada. Ele remove metal dos 2 lados da lâmina em um ângulo provavelmente diferente do real da faca, tirando o aço a cada passada. Ela parece afiada por um dia porque você criou um novo fio áspero nela.
Mas você tirou anos de vida de uma faca feita para durar décadas, e se repetir isso toda semana porque ela continua ficando sem corte, ela vai se desgastar até virar uma espátula de manteiga em poucos anos. O que, e não estou dizendo que isso é uma conspiração, só estou observando em voz alta, é fantástico para as pessoas que vendem tanto os afiadores baratos quanto as facas de reposição. Isso está ligado ao motivo pelo qual facas caras e baratas acabam do mesmo jeito. Um fio virado não se importa com quanto você pagou na sua faca. Um aço japonês de $200 e uma de supermercado de $10 acabam ficando com o fio virado com o uso normal, e ambas voltam ao normal com 30 segundos de realinhamento do fio numa caneca. A faca cara mantém o fio por mais tempo entre um realinhamento do fio e outro devido ao aço mais duro. É por isso que você pagou. Se você afiar errado, vai gastar esse aço caro mais rápido que o barato, pois há mais material valioso para perder. A caneca trata eles de forma idêntica. O fluxo de ideias desse canal todo, se você acompanha, é basicamente a mesma lição repetida várias vezes. A versão cara e a versão barata geralmente falham pelo mesmo motivo bobo, e a solução quase sempre é de graça. Algumas dicas extras para fazer isso durar. Primeiro, a maior parte do que deixa suas facas cegas no dia a dia não é cortar comida. É a superfície onde você corta. Vidro, pedra e cerâmica são mais duros que a lâmina e entortam o fio na hora. Use madeira ou plástico macio para que o fio dure 10 vezes mais. Nunca coloque uma boa faca na lava-louças. O calor, o detergente agressivo e o atrito com outros talheres na lava-louças entortam e lascam o fio da faca mais do que uma semana inteira de uso na cozinha. Lave a mão, seque e pronto. Fazendo isso, você quase não precisará realinhar o fio da faca na caneca e esquecerá problemas com facas. Uma observação antes de você usar a lâmina na sua caneca favorita. Use uma caneca que não goste muito, pois o aço pode deixar marcas cinzas nesse anel, e em algumas canecas elas não saem por completo. E se a faca estiver lascada ou realmente desgastada por anos de uso, a caneca vai deixá-la utilizável, mas uma pedra de amolar de verdade ou um serviço profissional de afiação é o ideal. Isso trata de eliminar o reflexo de "parece cega, então vou comprar outra coisa". Não estou fingindo que uma xícara de café substitui uma oficina, então é só isso. Facas geralmente não estão cegas, o aparelho comprado só danifica o fio. O conserto verdadeiro estava debaixo da sua caneca de café todo esse tempo. É de graça, leva 30 segundos e é meio ridículo. Meu tipo favorito de solução. Se tem uma faca na gaveta da cozinha que você parou de usar porque perdeu o fio, tente usar o fundo de uma caneca antes de comprar outra. Mande para quem cozinha em casa. Eles merecem uma faca funcional. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.